Fala, galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, já se tem uma noção aí do orçamento que o Chavante vai investir para montar o time para o Campeonato Gaúcho. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sininho, deixar o like, comentário e compartilhar. A galera tá chegando aqui, tá vendo o vídeo, né? E não tá deixando o like, né? Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Vamos deixar o likezinho aí para fortalecer aqui a massa, para engajar, para chegar a cada vez mais pessoas, que é extremamente importante. Bom, em entrevista ao Diário Popular, o Emerson Novellini, que é o diretor, vice-presidente de futebol do Grêmio Esportivo Brasil, ele acabou, falando sobre vários assuntos, mas também deixou claro, o valor que o Brasil vai contar aí para investir numa folha de pagamentos para montar o seu elenco para a disputa do Campeonato Gaúcho. Segundo ele, o Brasil vai fazer uma folha de pagamentos, um grupo de jogadores em torno aí de R$200 mil e giraria em torno de 26 a 28 jogadores no elenco profissional para a disputa do Campeonato Gaúcho. Não é uma folha baixa, é uma folha bem considerável, uma quantidade de jogadores também interessante, e o grande problema que o Brasil tem, isso eu já falei em vários outros vídeos, é de que não conseguiu manter a categoria de base. Enquanto o Brasil estava na Série B do Campeonato Brasileiro e com também as questões envolvendo também o Profut, o Brasil tinha meio que uma obrigação de ter uma categoria de base. Em alguns momentos o Brasil, nos últimos anos, aí, terceirizou a categoria de base, depois acabou com ela, investiu somente no departamento profissional. O Brasil perde muito em não ter jogadores da categoria de base, que seriam jogadores para completar elenco, seriam jogadores para dar vitrine. A gente sabe que no futebol, categoria de base ela não é gasto, é investimento. Quando você tem jogadores de categoria de base, você às vezes tem jogadores da mesma qualidade na categoria de base do que o jogador que você traz de fora. Você tem que pagar salário, tem que pagar moradia para o jogador, deslocamento, enfim. Você gasta mais daquele jogador que a gente tem aqui, muito na cidade. Recentemente, eu até fui transmitir um jogo do Progresso com o Aimoré pelo campeonato, pelo estadual, sub-15. Estava conversando com alguns pais, de atletas do Aimoré, conversando também com o pessoal lá da equipe de São Leopoldo, com o técnico também, da equipe do Aimoré. E eles perguntavam, elogiavam muito lá a estrutura do Progresso e falavam muito a respeito, de vários jogadores que acabaram saindo daqui de Pelotas, Jogadores que saíram daqui de Pelotas são pelotenses e que não passaram, por nenhum dos clubes profissionais do futebol de Pelotas, Não passaram nem por Brasil, por Pelotas e também por Grêmio Atlético Farroupilha, Para a gente ver que a gente aqui em Pelotas tem talento, tem muito talento, mas a gente acaba não pegando, esses jogadores. E aí, por muitas vezes, os elencos do futebol profissional de Pelotas, eles são todos de jogadores que são fora da cidade. Às vezes, esses jogadores não têm conhecimento, não têm muito a conexão com o que acontece com o torcedor do Brasil, do Pelotas ou do Farroupilha. Então eu acho que isso precisa ser também uma preocupação dos dirigentes, em tratar o futebol da categoria de base não apenas como o futebol de gasto, mas sim de investimento. A gente viu aí o Brasil recentemente vendendo o Fabrício para o Grêmio, vendendo outros jogadores que acabaram saindo das categorias de base do Grêmio Esportivo Brasil e que foram para outras equipes com visibilidade muito grande, com possibilidade de venda futura, com o Brasil tendo um percentual. Por que eu falei de tudo isso? Porque esses 200 mil, você poderia, se tivesse uma categoria de base interessante, se tivesse uma categoria de base ativa, uma categoria de base disputando as competições estaduais, sub-15, sub-17, que são categorias de formação. Depois do sub-17 acho que já não tem mais necessidade do sub-20, acho que o cara do sub-17 ele já está mais ou menos pronto para estar disputando o profissional.
né, você poderia pegar esse dinheiro, né, que você vai investir em 2, 3 jogadores que serão única e exclusivamente para compor elenco, você poderia investir em jogadores top, em jogadores que dão resultado, jogadores que resolvem o jogo. Se você vai ter 2 ou 3 jogadores para completar elenco, para completar treinamento, bota a gurizada, né? Bota a gurizada para jogar. Então, às vezes, falta um pouco desse discernimento do dirigente em achar de que a categoria de base, ela é o gasto. Não, ela não é gasto. E o dirigente, ele tem que trabalhar para viabilizar a categoria de base. Não adianta ele ir para microfone, dizer que o torcedor não comparece, dizer que o torcedor não se associa, porque o dirigente, ele está lá para apresentar soluções, não para ir ficar em programa de rádio, né, chorando que não tem dinheiro para conseguir honrar os seus compromissos. Né? Afinal, se ele se candidatou, se ele se preparou, se ele se diz preparado para ser um dirigente de um clube do apelo, né, do Brasil ou do Pelotas, né, ele tem que apresentar soluções e ele tem que buscar soluções. Porque é muito fácil chegar, ser presidente, ter a caneta, ter o poder, ter o status e na hora não resolver os problemas. Então, né, partindo, né, desse ponto em que o Brasil vai investir cerca de R$200 mil de folha de pagamento mensal para a disputa do Campeonato Gaúcho, você poderia, né, ter esse investimento de folha mensal, mas ter 3, 4 jogadores tops, 3, 4 jogadores que vão resolver o problema quando, né, a situação aparecer. Que aí você tem que fazer um time completo, 26, 28 jogadores, né, que serão 26, 28 jogadores que virão de fora. E aí você vai ter que trazer vários jogadores medianos, e jogadores que não resolvem, né, o problema, né, de resolver partidas, de resolver jogos, de ganhar, né, 3 pontos. Isso é o que o Brasil necessita, isso é o que o Brasil precisa. Enfim, mas já está definido. Cerca de R$200 mil serão investidos na folha de pagamento do Grêmio Esportivo Brasil e a partir daí agora, né, o Brasil já começa a se movimentar em relação a contratações. Vamos ver. Daqui a pouquinho dá para trazer, né, 3 ou 4 jogadores tops, né, e acabar ajustando ali, né, com outros jogadores que têm um custo menor. Mas é importante você ter, né, jogadores que o torcedor olhe e o torcedor vai ver, pô, esse cara aqui vai ganhar jogo para nós. Esse cara aqui vai resolver, vai trazer 3 pontos quando o jogo tiver encardido. Não adianta o Brasil trazer um monte de meia boca, trazer 26 jogadores de uma qualidade duvidosa e aí daqui a pouquinho, né, no momento que precisa, né, da definição, não tem a definição e aí é dinheiro jogado fora. Enfim, né, são situações que acabam fazendo, né, com que o clube tenha que fazer esses movimentos, seja obrigado a fazer esses movimentos, porque lá atrás não houve uma estruturação, né, da categoria de base. Né, em alguns momentos, né, como eu já até falei no vídeo, terceirizou a categoria de base, depois houve problema, né, algumas situações meio nebulosas acabaram acontecendo, né, a categoria de base acabou sendo dissolvida, o Brasil ficou só com o departamento de futebol, não tem ninguém para vender, não tem, né, uma possibilidade de vislumbrar um futuro, um futuro dinheiro, né, numa venda de jogador, porque o Brasil não tem categoria de base. Não tem jogador para colocar na vitrine, não tem jogador para colocar no mercado. Então vai ter que trazer, né, 26, 28 jogadores de fora. Né? Claro, aí tu tem o Marcelo, né? O Marcelo goleiro, tem também, né, o Vitor Jesus, que são jogadores que têm contrato com o Grêmio Esportivo Brasil e que são jogadores que muito provavelmente serão aproveitados. Né? O Marcelo vai ser aí praticamente, acredito que ele será, né, o goleiro titular do Grêmio Esportivo Brasil. Agora, né, resta os primeiros nomes e a partir dos primeiros nomes a gente vai ver do que será feito o elenco do Brasil do técnico Fabiano Dait para a disputa do Campeonato Gaúcho. Chegou até aqui? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, comente, compartilhe. Um baita abraço e até o próximo vídeo. Tchau!